Boa tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral, FM 106.7. Eu, Sônia Nascimento, psicóloga clínica, aqui mais uma vez, juntinho de vocês, direto dos estúdios da rádio, no programa Viver Bem, este programa de psicologia e espiritualidade, e que nos ajuda a refletirmos sobre o valor da vida que a gente tem. E por falar em vida, existe um órgão que todos falam, nossa, sem ele, é claro que o coração, gente, o coração. Nós trouxemos, convidamos um especialista muito querido aqui da nossa rádio, muito amado por toda a nossa arquidiocese, um grande amigo que eu tenho muito respeito, que é o doutor Antônio Babo. Ele que é especialista em coração, ele que é cardiologista, médico cardiologista. E para esse último programa do ano 2025, gente, o tema, olha que interessante, pedido por muitos ouvintes, o ritmo do período das festas de final de ano pode afetar o coração? Claro, convidamos o doutor Antônio Babo, que é da paróquia São Rafael, em Vista Alegre, é o convidado especialíssimo do programa de hoje. E doutor Babo é coordenador da Pastoral da Saúde, tem consultório em Vila da Penha e no Recreio também. E é uma grata alegria tê-lo aqui. Boa tarde, doutor Babo. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É com muito prazer que a gente está aqui. Pastoral da Saúde, sempre presente também. A gente tenta sempre divulgar a área da saúde, né, dentro dos nossos ouvintes. Então, espero que todos tenham tido um bom Natal e que possamos ter um feliz 2026 aí, com bastante saúde. Com certeza, Sônia, as festas de fim de ano têm uma interferência muito grande, tá? Tem tanta interferência, tanto positiva quanto negativa, né? Existe desde 1978, a gente já tem trabalhos mostrando, tem um trabalho sueco muito importante, feito com 285 mil pessoas, mostrando que nessa época existe sim uma interferência importante no quadro de coração, na cardiologia, e aí foi chamado até de síndrome do coração festivo. Olha, muitas vezes na American Heart chama de Holiday Heart Syndrome, e é um pico estatístico de eventos cardíacos, sabe? Dezembro e janeiro, quem trabalha na área de emergência sabe que é quando chega um número grande de pessoas com quadro cardiovascular. Seja ele uma crise hipertensiva, seja uma dor torácica com infarto. Então, realmente nessa época a gente vê estatisticamente comprovado que realmente temos um aumento desses casos que são atendidos na emergência. Quem trabalha aí na emergência, médicos de emergência, pode estar preparados que todo ano é igual. Todo ano chega Natal e estatisticamente dia 24, viu? É o dia mais, estatisticamente falando, é o dia que mais tem casos de infarto. Você pode esperar, toda emergência vai receber um. Isso deve-se às comilanças, às exacerbações com bebidas. Fala um pouquinho mais, Com certeza temos vários fatores de risco disso aí. A primeira coisa é o excesso, né? A gente sabe que nessa época as pessoas se excedem. Comem mais, bebem mais, comemoram e, sem dúvida nenhuma, o álcool aí é responsável por uma grande parte disso aí, assim como o sal, o uso excessivo de sal, de gorduras, de açúcar, tudo isso vem culminando
e levando a um estresse maior, né? E aí, nessa síndrome que a gente está falando, você tem arritmias. E a fibrilação atrial, que é uma arritmia frequente, é mais frequente nessa síndrome do coração festivo. Tá? Sim. Assim como a pressão elevada também, né? A gente sabe que nessa época aí, tudo sobrecarrega. É a quantidade de líquidos que as pessoas bebem de uma maneira errada, é o excesso de sal, tudo isso vai interferir nessa patologia que a gente vê. E hoje a gente entende isso como uma síndrome. Tá? Já é uma síndrome característica. Desde 1978 a gente já tem Olha, isso. não, a gente aprende muito aqui, viu? Ainda mais com um doutor especialista. Eu não sabia mesmo. Síndrome do coração festivo. Exatamente. E isso ocorre também em feriados. Não só no Natal, no Novo, mas vésperas de feriados prolongados. Nesse período ocorre. Mas Natal, no Novo é ímpar. A gente está sempre sabendo que o número de pacientes com doenças cardiovasculares vão aparecer. E existem, doutor Babo, comprovações científicas? Existe. Esse trabalho, por exemplo, que eu te falei, sueco, ele mostra com um número expressivo de 285 mil pessoas. É um trabalho bem pomposo e ele demonstra que isso aí é mais comprovado. Essa é a época que vão aparecer mais doentes, infartados, hipertensos, descompensados na emergência. Por vários fatores disso, não só excesso de comida e bebida, mas também quebra da rotina. Certo. Muitas pessoas viajam e esquecem de levar a quantidade de medicamento que usam. Entendeu? Essas pessoas acabam mudando a rotina em viagens, de festas, visitando seus parentes em outros locais, não levam a quantidade suficiente de remédio. Então, isso também interfere, é um outro fator muito importante. Fora o estresse emocional, que é essa época, né? É quando a família se revê uns aos outros, acaba surgindo motivos de emoção entre si, né? E fora também brigas, né? A gente sabe que tem familiar que, infelizmente, não se vê um ano. Quando vê, lá vem briga, lá vem desavenças, né? Verdade. E, doutor Babo, deixe-me pegar aqui que, olha, muitas perguntas chegando. Quais são os fatores de proteção para o coração? Essa eu quero ficar bem atenta. Sem dúvida nenhuma, é aquele sentimento de aconchego, de comunidade, de alegria. Esses momentos de conexão, de espiritualidade, são importantíssimos nessa época. Eles são uns fatores de proteção importantes num momento de tanto estresse. Isso faz bem para a saúde mental e cardiovascular. A outra coisa é que nesse período as pessoas costumam tirar suas férias. E sem dúvida nenhuma, vem por trás disso um descanso. Reduz aquele estresse crônico de trabalho, aquele período que você fica mais cobrado, né? Isso também ajuda aí nessas férias as pessoas se protegerem. Fora a reflexão. Eu acho que esse é um momento, no final de ano, a gente refletir o que a gente fez e deixou de fazer. E o que pretende fazer em 2026. Isso aí também nos protege. É um novo começo, a virada do ano, né? As pessoas entendem isso como vou parar de fumar ano que vem, vou fazer dieta para 2026, vou fazer mais exercícios, vou me inscrever na academia. Todo mundo faz promessa para 2026. Mas a realização dessas promessas, olha... Fica para 2026. Olha, tem a ouvinte Maria Helena Costa, não diz, né, qual bairro, mas ouvinte Maria Helena Costa, quero agradecer sua participação, enviou aqui uma pergunta. E isso me afeta, olha. Sou viciada em cafezinho e tenho pressão alta.
Já me disseram que o café traz prejuízos à saúde do meu coração. O doutor Babo poderia esclarecer um pouco sobre isso? Sem dúvida, não só a bebida alcoólica, como a gente falou, mas o cafezinho é um que estimula muito. A gente sabe que a cafeína é estimulante. Então, não só o café, como o chá. Às vezes as pessoas acham que o chá é uma bebida que acalma, mas dependendo do tipo de chá, não. Ao contrário, ela é estimulante. Então, você tem café, chá que tem uma quantidade de cafeína, e a gente tem outros lugares, como refrigerantes, né? A gente tem Sim. todas essas bebidas, elas acabam interferindo em descarga adrenérgica. E tudo que acelera o nosso pobre coraçãozinho, com certeza, não vai fazer bem a ele. Então, o café, com certeza, não digo um cafezinho que você toma de manhã, mas o excesso, as pessoas às vezes ficam tomando 8, 10 cafés, elas jogam o estresse para cima do café e aí vão bebendo uma atrás da outra. Então, isso faz interferência, sem dúvida nenhuma, também como descarga adrenérgica. A gente tem que lembrar que o nosso coração tem que bater compassado. Ah, Se a gente ficar acelerando o nosso bichinho, com certeza, eu costumo dizer que isso é igual um carro. Carro que a gente acelera muito, não vai durar muito tempo. doutor Babo, esta pergunta me afeta também, me atravessa, que eu sou movida a chocolate e cafezinho. Eu amo um cafezinho. Existe, então, uma quantidade específica? Eu não tenho pressão alta, mas sou viciada num cafezinho. Existe uma quantidade de xícarazinhas de café a se tomar ou isso é muito relativo? Olha, eu acho que também o que nós temos aí é sempre o excesso das coisas vão fazer mal, né? Sim, Eu sempre digo o seguinte: se você água faz mal, não. Mas se você beber uma caixa d'água, com certeza vai fazer. Concorda comigo? sim. Então, café é a mesma coisa. Você ter o hábito de tomar um cafezinho, comer um chocolatinho ali, isso não é isso que vai levar você a ser diabético ou a ter problemas Sim. cardiovasculares. Mas, na realidade, a compulsão é que leva ao problema. Então, você sabe que chocolate, você vai lá fora, a primeira coisa que está escrita no produto é: esse produto vicia. Lá fora está escrito isso no rótulo. Você vê isso no rótulo do chocolate. Porque é verdade. A história do bis, né, eu sempre falo, não é à toa que o bis é É bis. bicho. Porque você tende a querer repetir isso. Você não consegue comer um bis só. Você vai tender a comer três, quatro, e isso é uma verdade. Você tem ali aquela dependência, né? Chocolate é uma coisa que vicia. É, mas que é bom é. Sem dúvida, ainda E mais nessa época, ainda né? mais nessa época. Agora, chocotone, enfim. Na minha infância, adolescência, tinha um chocolatezinho chamado Sem Parar. Eram umas bolinhas, então realmente era sem parar. E hoje, já na terceira idade, eu não posso, eu tenho que ficar vigilante. Temos, né, muitos dos nossos ouvintes. É, perguntas aqui. Por qual motivo o mês de dezembro afeta o ritmo e a saúde das pessoas? É, não é só dezembro, mas o início de janeiro também, né? Também. Esse período não é só as doenças, só o coração, eu diria que também são as doenças cardiovasculares. Então aí você tem o AVC, também é outro vilão aí, né? O cérebro ele entra nessa história. Então as doenças cardiovasculares, sem dúvida nenhuma, elas são atingidas com maior êxito em dezembro, né? Então é onde você tem mais conflitos entre você, a solidão é uma outra coisa que deixa Excelente colocação. você muito preocupado, você às vezes está distante dos seus familiares. Isso é um outro fator que leva muitas vezes as pessoas, ou então aquela perda do teu familiar, né? Ah, esse ano eu perdi meus pais, perdi minha mãe,
estou isolado, estou sem ninguém, não tenho esse tipo de relacionamento. Aí você vê outras pessoas comemorando e você triste. Então, dezembro é realmente um período que, como eu falei, tem um lado positivo, que é comemoração, é o grande espiritualidade, é o Natal, é o espírito natalino, mas, por outro lado, tem essa parte negativa também. Da mesma maneira que uns estão felizes, outros estão tristes. E também, já já iremos para um intervalo, mas eu estou lembrando aqui do corre-corre, a pressa, as compras, o desequilíbrio financeiro nessa sociedade do consumo também. Isso pode afetar o coração, doutor Bar? Sem dúvida nenhuma, né? Não só isso, como a gente chega no final do ano e vê as nossas finanças. A gente faz as contas do que a gente gastou em dezembro, E não de tem 14º. presente, não tem 14º. Vem o 13º às vezes, nem Sim. sempre vem. E aí as pessoas ficam gastando mais e quando vem, sem dúvida nenhuma, e isso é uma outra coisa que aflige, né? Essas expectativas que a gente tem para o ano que vem. Fora a parte até climática, você sabe que o clima também influencia. O hemisfério norte, por exemplo, tem o frio faz vasoconstrição. Por outro lado, aqui nos nossos trópicos, é a época que é o verão, e o verão também faz vasodilatação, o indivíduo bebe pouca água, não bebe o suficiente, desidrata, lá vai doença cardiovascular também é Então, sendo atingida. Né? mas, doutor Babo, está brilhante esse programa e vocês continuem participando aqui, nos enviando as mensagens, as perguntas, as dúvidas pelo nosso direct do Instagram PGM Viver Bem ou pelo nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. E agora eu peço a vocês um minutinho apenas que voltaremos já já. Voltando aqui ao segundo bloco do programa Viver Bem, este programa de psicologia e espiritualidade, mas que convida profissionais, antes pessoas, né? Pessoas brilhantes que tocam o nosso coração. E hoje, um dessas pessoas está aqui comigo, que é o médico cardiologista doutor Antônio Babo, que é especialista na saúde do coração. Ele que é o coordenador da Pastoral da Saúde aqui da nossa arquidiocese, paroquiano da São Rafael em Vista Alegre, tem consultório em Vila da Penha e no Recreio, e aqui está abrilhantando o programa cujo tema é o ritmo do período das festas de final de ano pode afetar o coração? Você que está me ouvindo agora, você sabia que as festas de final de ano podem colocar a sua saúde em risco? Ah, então fica ligado aí que o doutor Babo está trazendo dicas maravilhosas de como passar esse tempo com um coração alegre, com um coração preenchido e saudável. Doutor Babo, existe alguma dica sem custos para evitar o estresse? Bom, vamos lá. Sem dúvida nenhuma, Sônia, evitar a moderação, ser moderado, evitar o excesso. E se você sabe que naquele dia você vai fazer uma alimentação maior, tenta começar com uma salada. A salada faz com que você consiga ficar uma plenitude maior e não come tanto, porque, sem dúvida nenhuma, a oferta de coisas boas dessa época é uma coisa assim absurda, né? A gente tem isso aí. O controle do sal, tentar, sem dúvida nenhuma, diminuir o sal da comida, isso faz bem, não é só para o hipertenso, mas para todos. Tentar temperar mais as coisas com ervas, com limão e menos com sal, isso é uma coisa importante. Não se esquecer de usar a sua medicação. Isso é uma coisa muito importante. As pessoas acabam esquecendo. Outra coisa importante é
privação do sono. A gente vai na virada, como diz o outro. A gente vem no ano novo aí, vai querer virar. E a privação de sono é uma coisa que afeta muito a gente, né? O excesso de bebida alcoólica, sem dúvida nenhuma, né? É o binge drinking, é uma expressão americana que fala que o excesso, e a rapidez com que você acaba consumindo essas bebidas é muito grande. E você mistura tudo, né? Vem alguém te dar uma champanhe, um vinho, daqui a pouquinho chega um destilado, e assim vai. Então, sem dúvida nenhuma, isso aí. E outra coisa é que a gente esquece de fazer a nossa caminhadazinha. As academias fecham, né? Por que pareça, as academias vão fechar nesses períodos. Então, essas pausas aí são importantes. Tenta fazer uma caminhadazinha na praia, Isso. de 20, 30 minutos. Isso ajuda muito a você fazer o desestresse, né? Sim. Isso ajuda, uma coisa muito importante. Isso. Eu costumo também, né, atendendo pacientes e como psicóloga, também recomendar essa caminhada ao ar livre, meditação também, orar, a oração também acalma, e ter bom humor, ser leve com tudo, Sim. porque a imprevisibilidade da vida acontece a todos nós. Então, ser leve. Viktor Frankl, ele nos ensinou que quando não podemos mudar uma situação, devemos mudar a nossa forma de olhar aquela situação. E isso nos protege, gente. E outra dica que eu dou é ouvir músicas. Ouvir música, tá na cozinha, tá fazendo algo, ou o trânsito está complicado, liga o rádiozinho, ouvir música, cantarola ali em cima, é muito, faz bem ao coração. Gerenciar as expectativas, né, Sônia? Isso, Na isso, realidade é isso que é importante. A gente tem que perfeito. planejar as coisas com uma certa antecedência. Delegar tarefa, você não é o único, né? Isso é muito Verdade, importante. é verdade. E não queira que tudo saia perfeito. Às vezes o improviso faz parte da vida, né? Isso faz Perfeito. parte. A gente tem que lembrar sempre que o mais importante, gente, são as pessoas, sem dúvida nenhuma. É a oportunidade que você tem de estar ali do lado de um parente que você já não vê há mais de um ano, 2 anos. É a saudade, a gente entende, das pessoas que não estão ali com você. Gerenciar essas expectativas é muito Maravilha. importante para o nosso coração. Nós somos química, então a gente tem que lembrar que a gente tem que estar, sem dúvida nenhuma, bem nesse ponto de vista. E aquilo que eu sempre falo, cuide de quem está só. Convida. Você já pensou que tem um vizinho teu que está sozinho, que está sem os netos, né? Visitar essa pessoa, trazer ele para perto de você, né? A gente pode fazer bem ao coração dos outros também, né? Não é só o nosso também. E outra coisa, gente, nunca ignore jamais um sinal, um sintoma. Se você está sentindo alguma coisa, eu vou ver depois das festas. Depois do ano novo eu vou ao médico para ver isso. Não, se você não está se sentindo bem, procure o serviço médico. Muitas vezes é um desmaio, é uma sensação de tontura que pode ser um alerta e que você acaba negligenciando esses sintomas. Eu costumo dizer sempre, procure um atendimento médico. Se você está na dúvida, não estraga a festa. Vamos tentar resolver isso e ver. Se você não tiver nada, feliz ficará todos, você e seu familiar. Muito bem, muito boa colocação. O Sebastião Sena, da Paróquia Cristo Redentor de Laranjeiras, morador de Botafogo e é um ouvinte assíduo aqui do programa Viver Bem. Ele pergunta: Doutor Babo, praticar gentilezas e boas ações afetam o coração de forma positiva. Isso é uma verdade? Como isso acontece? Sem dúvida nenhuma. Já é provado cientificamente isso. A gente já tem vários trabalhos mostrando isso.
e cada dia vem aumentando mais esse tipo de trabalho. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela hoje tem um departamento só para isso, para vocês entenderem a importância de você trabalhar a sua espiritualidade, a importância, você se, quando tem uma espiritualidade bem desenvolvida, sem dúvida nenhuma, você é melhor, você é um ser melhor. Então você consegue ajudar o outro. Você não consegue ajudar outro se você não se ajuda. Eu sempre digo que a gente tem que cuidar de quem cuida, né? A gente tem que lembrar que, às vezes, para você poder ajudar o outro, você tem que, antes de mais nada, ajudar você e quem está do teu lado. Isso é muito importante. Então, a provação disso está aí, trabalhos, vários trabalhos hoje, tanto a nível americano, europeu, tem vários trabalhos aí mostrando isso. E hoje esse departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia se dedica exatamente a isso, a mostrar como é importante a espiritualidade. É naquilo que você crê. Isso é que é importante você crer nisso, você fazer disso. A espiritualidade, sem dúvida nenhuma, é um fator muito importante, protetor do nosso coração. Perfeito. Então, ser voluntário, ser uma pessoa gentil, e a gentileza, gente, começa de dentro para fora, do querer, do decidir ser gentil. Essa ter essa consciência de dar um bom dia, de dar um sorriso dentro do elevador, enfim, até aquele que pisa no nosso pé, a gente dá um sorriso. Então, ser gentil protege o nosso coração. Que bom ouvir o Dr. Babo, que é especialista no assunto, que é voluntário também, que é cardiologista. Então, fiquemos atentos aí às nossas gentilezas, porque nós temos oportunidades diversas com o nosso colega de trabalho, com o porteiro, com as pessoas que nos ajudam na nossa casa, com nossos familiares, né? Diversas oportunidades de protegermos o nosso coração. Não há nada melhor do que um sorriso, né? É Mesmo daquele que está lá enfermo. A gente sabe que hoje tem muitas pessoas aí no hospital que gostariam de estar no seio da sua família, mas estão impossibilitados disso. Mas quando você vai de encontro deles e tira um sorriso dessa pessoa, sem dúvida nenhuma, isso não tem valor, né? É uma coisa imensurável a quantidade de bondade que você faz e como você se alimenta disso, né? Isso faz muito bem para as nossas serotoninas, nossas dopaminas da vida, todas elas. É verdade, isso não tem preço, tem muito valor, gente. E quais os cuidados, doutor Babo, que uma pessoa precisa ter para não ficar tão agitada a ponto de prejudicar sua saúde com as festas de final de ano? Sem dúvida, gente. Moderação, eu acho que é a palavra-chave dessa história toda. A gente tem que saber que existe uma tempestade perfeita para que tudo dê errado, né? Então, vem muitas coisas aí, excessos, álcool, interrupção das rotinas, o estresse emocional. Resumindo, tudo isso a gente tem que saber controlar. Então, a moderação, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a coisa mais importante. Lembrando de fazer pequenas pausas, gente. Entre Natal e Ano Novo, vamos fazer caminhada, vamos andar, que é isso que você já falou aí. Isso ajuda na digestão, ajuda no estresse. Como já falamos também, gerenciar nossas expectativas. Não cobrem muito de você mesmo. Deixa a vida mostrar para você o caminho. Às vezes a gente não ver caminhos tão óbvios que estão tão perto, tão claro para a gente não consegue enxergá-los, né? E, sem dúvida nenhuma, ajude o próximo, né? Se você
lembrar que botar uma touquinha de Papai Noel, botar aí para poder levar uma palavra, sentar do lado de um morador de rua, ouvir a história dele, isso sem dúvida nenhuma alimenta a nossa alma, cria a nossa espiritualidade mais feliz e com certeza o nosso coraçãozinho vai se sentir bem melhor fazendo isso. Perfeito. O que é a nostalgia nas festas de final de ano? Essa nostalgia, eu costumo dizer que é aquilo que o Natal, às vezes, Natal Ano Novo, ele traz um espírito diferente, né? Quem é que já não montou sua árvore de Natal, não já montou seu presépio, não criou aquela nostalgia toda em volta disso? A gente sabe que é uma época cheia de emoções, né? É a representação de muitas coisas, principalmente até para nós católicos, né? A gente tem aí a passagem de Natal, é muito simbólica para nós católicos. Eu acho que isso aí é nostálgico para nós, né? A gente tem que lembrar que é o momento do advento, é o momento de coisas novas. E todo ano a gente vê e comemora isso, né? A gente tem que estar preparado para isso. Então, que a gente se prepare bem para 2026, que a gente tenha a nossa alma bem lavada, bem espiritualidade bem grande, que a gente consiga mostrar que nós somos seres humanos. Hoje está tão raro isso, né? As pessoas esquecem que são seres humanos, né? Eu sempre digo que ser humano é o único que precisa botar o ser antes, né? É, nenhum bicho precisa dizer que é ser, né? Mas nós humanos precisamos dizer que somos seres humanos, né? A gente tem que entender isso e mostrar que todo esse momento é um momento bom, é um momento, a gente tem que saber aproveitar isso tudo e trazer de bondade, não só para nós, como a todos. Eu acho que isso é importante aí. É fato. A nostalgia é uma emoção. Costumo dizer que é uma mistura de alegria e saudade, né? Porque a pessoa fica ali nostálgica, lembrando dos entes queridos que estão morando no céu, mas que aí nosso coração fica ali com aquela alegria pelo tempo que passou, mas com aquela saudade que aperta o coração, né? E na oração lá da família, a gente está sempre lembrando dessas pessoas, então alguns familiares se abraçam, choram, mas agradece a Deus, porque nós sabemos que a finitude e a morte faz parte da vida. E se tivermos essa consciência de que morremos todos os dias, né, nós vamos valorizar mais os momentos, as pessoas, como o Dr. Babo coloca, o valor dos relacionamentos. Eu gostei muito disso. Isso é muito importante, a gente valorizar aquilo que a gente tem do lado da gente, né? Eu sempre falo, as pessoas às vezes vão para a rua, levam comida, tem muitas ações disso, levam um pratinho de comida, dão aquele alimento ali, mas esquece que ali também tem uma pessoa que precisa ser ouvida, né? Muitas vezes esquecem de ouvir essa pessoa. O Alexandre, da Comunidade Compassiva, que é uma ação que existe ali na Rocinha, ele tem uma história muito importante. Quando eles foram visitar um paciente que estava num casebre daqueles da Rocinha, e dentro do casebre não tinha nada, nem televisão, não tinha nada. Só tinha um velhinho deitado no quarto, numa coisa lá de pano esticada, e ele estava ali. E aí aquilo deu uma penalização muito grande das pessoas que foram vê-lo, e aí perguntou para ele o que ele precisava, que podiam tentar ajudá-lo. Ele pegou a mãozinha das pessoas, botou perto dele e disse: você. Então é isso que as pessoas precisam. Elas precisam de outras pessoas. Às vezes, nada é mais importante do que ter uma pessoa que se preocupa com você, que está junto com você.
mesmo às vezes estando longe, né? As pessoas podem se preocupar com você do outro lado do mundo, mas tem alguém que se preocupa com você. E você tem que saber valorizar sempre isso, né? Nossa, que bonito, emocionante e profundo, gente. A gente fica até. Que bom poder compartilhar dessa experiência Do Alexandre da Comunidade Compassiva. comunidade compassiva, para que possamos também, todos nós, afinarmos nossa consciência e ver como é possível ajudar a nossa humanidade. Como é possível e fácil, gente, está a nosso alcance realizar o sonho de Deus, que é tornar a humanidade mais feliz e um mundo mais bonito, um mundo melhor. Não custa caro, tem valor. É só estender a mão. Sem dúvida, só você lembrar que do outro lado tem sempre uma outra pessoa, né? Sim. E você tem que estar preparado sempre para isso, para entender isso. Essa pergunta da Sandra Mota tem a ver com o que o Dr. Babo colocou agora. Ela pergunta: de que forma a prática da caridade ajuda o mundo e a humanidade? Isso até já foi dado um grande exemplo. Sem dúvida nenhuma, a caridade acho que é uma das coisas que você pode fazer de melhor para alguém, né? Você dar alguma coisa sem esperar em troca. Eu acho que o mais importante sempre é isso. É você levar alguma coisa para alguém sem esperar que esse alguém te retribua, né? Isso aí faz bem para a saúde de você. Quem é voluntário aqui com certeza sente isso, que é você quando vai ao encontro de alguém, você ao contrário, você vem mais cheio de graça, né? Isso é muito importante. Eu acho que os voluntários são seres realmente privilegiados, né? Vamos ser privilegiados ajudando o outro. Isso, vamos aumentar essa corrente de voluntariado, gente, para fazer o bem em nosso coração e fazer o bem à humanidade. Fazer o bem sem olhar a quem. Neste domingo, muito abençoado, já é o último domingo do ano, gente. Então, estamos aí, devemos estar com os nosso coração e nossos braços abertos para receber o novo ano que se inicia, com o coração protegido, preenchido de amor, de fé, de coragem, de carinho, saúde e disposição para servir. Servir a Deus, disposição para servir ao próximo. E por falar em servir ao próximo, eu estou aqui com o doutor Antônio Babo, que é médico cardiologista e que é da paróquia São Rafael em Vista Alegre, mas é um querido aqui da nossa arquidiocese, é coordenador da Pastoral da Saúde, tem consultório em Vila da Penha e no Recreio. Ele está abordando brilhantemente o tema: o ritmo do período das festas de final de ano pode afetar o coração? Você sabia que pode? Então fica ligadinho porque estamos no último bloco deste programa maravilhoso, Viver Bem. Doutor Babo, como aproveitar o período de euforia do Réveillon sem descuidar da saúde cardiovascular? Sempre a gente tem, todo final do ano, os excessos, né? Sem dúvida nenhuma. A gente esquece que o muito sai caro, né? Então nesse final de ano, a gente priva-se do sono, a gente quer fazer a virada, a gente quer comemorar, a gente quer misturar bebida, a gente quer comer tudo que vê, a gente esquece de se cuidar, né? A gente esquece até que
É importante fazer o seu exercício. Eu sempre falo que as academias deviam abrir logo depois do ano novo, para pelo menos recuperar, né, das atividades dessa época. Sem dúvida nenhuma, você tem que procurar sair um pouco disso e tentar recuperar a tua rotina. Então é muito importante, depois desse período tão festivo, que é bom. Esse período é É bom, verdade. não vamos dizer aqui que o período é ruim, mas óbvio que você tem que entender que é um período que depois exige uma recuperação dele, né? Aqueles excessos do teu coração, os excessos de tudo que você fez, tem que se recuperar. Então, uma boa alimentação, uma coisa leve, uma caminhada na praia, aproveitar o descanso, aproveitar a família, curtir a sua família. Muitas vezes você entra no ritmo de trabalho durante o ano inteiro que você esquece de aproveitar quem está do teu lado, né? Você não curte os teus filhos, teus netos, e acaba com isso você entrando numa roda viva grande que a vida da gente impõe, trabalho e tudo, e a gente esquece disso. Então, sem dúvida nenhuma, aproveitar esse momento também é uma maneira de você tentar fazer uma coisa boa para você. E, gente, não vamos exigir demais de nós aquelas expectativas todas que a gente tem. O ano só muda. Vai vir 2026, a gente promete um monte de coisa, alguma parte a gente vai cumprir, outras a gente vai deixar ver para 2027. E aí vamos nessa vida que é assim que ela funciona. Perfeito. A ouvinte Marlene Nascimento, tem até meu nome, olha, do Meyer, ela pergunta: doutor, poderia explicar o que é a síndrome do coração partido? Essa síndrome é uma síndrome muito comum, que a gente, mais comum do que as pessoas às vezes pensam que existe, que é a síndrome do estresse excessivo. Então, isso, você, na pandemia agora, a gente teve muita isso. A gente viu muitos casos de pessoas que estavam ali numa situação de estresse muito grande, com a possibilidade de perder a vida, e isso faz com que haja, e pessoas jovens, hein? Não pensa você que isso acontece só em pessoas com mais de 40, 50 anos. Não. Jovens de 20 anos fazendo vários estágios. E aí é uma coisa que, graças a Deus, é temporária, ela é reversível. Sendo o coração partido, você vai ver no eco, que é um exame que a gente faz para observar a função cardíaca, você vai ver que o coração parece que está quebrado, que também é chamado de coração quebrado. Ele fica numa hipocinesia, num batimento tão difícil, que você acha que o doente tem uma miocardiopatia. E é uma cardiopatia, né? Ela acaba sendo. E graças a Deus é reversível, tá? E é Reversível, reversível. graças a Isso vai Deus, se com certeza. recuperando e a pessoa entra num processo que vai melhorando o coração. Então ele se reabilita nisso e volta a ser normal. Mas é uma coisa que preocupa, né? Porque você às vezes não sabe diferenciar se é realmente acima do coração parado ou se já é uma miocardite, uma coisa mais complexa, né? Mas é uma patologia que vem do excesso de estresse. Excesso de Né? É estresse. aquele burnout, é aquele exagero das pessoas com altas cobranças. Final do ano é muito comum, né? As pessoas têm que cumprir meta. Hoje a vida das pessoas é cumprir metas. Então o trabalho impõe isso, né? Não que você não tenha que cumprir meta, lógico que tem, mas você tem que saber gerenciar isso, né? Somos seres humanos, cometemos erros, então a gente tem que saber gerenciar isso para poder não se cobrar muito das coisas que vão fazer mal para você. Sem dúvida nenhuma, assim o coração parado é uma das complicações mais frequentes do estresse, né? Fora a síndrome também dessa época, que é a arritmia, né? Essa síndrome que a gente falou desde o início, que é a síndrome do coração festivo, é mais frequente com arritmias. Então você tem
Do nada, o paciente jovem faz uma fibrilação atrial, sem alteração estrutural do coração. E aí ele entra num quadro de fibrilação atrial. Essa fibrilação atrial, muitas vezes, tem que ser revertida. Tá? Algumas vezes precisa ser química, outras vezes acaba necessitando de um choque elétrico. Você, às vezes, precisa chegar a esse momento. De fato, às vezes, chega até a ter que internar para fazer esse tipo de coisa. E eu fico pensando, doutor, o doutor coloca que muitas das vezes acometem jovens. E será que esse jovem ele consegue perceber os sintomas? Esse é um problema, porque Sim. ele vai ver que está diferente. Ele começa a sentir cansaço, ele começa a sentir palpitação. O que leva a maioria das vezes esse paciente ao pronto-socorro é palpitação. É a aceleração do coração, é a frequência cardíaca aumentada. E ele vai sentir até dor no peito. Sim, aquele aperto Sente é uma dor precordial. né? É como se realmente fosse um infarto. Então é um espasmo, né? É um doente com coronárias normais, mas que tem um espasmo. E isso com estresse, olha, a gente vê muito isso, jovem, e graças a Deus é uma coisa que na maioria das vezes é temporária e reversível. O doutor, ao falar da síndrome do coração partido, tocou nessa palavra. Graças a Deus é reversível. Então, tratamento com intervenção medicamentosa, é isso? Às vezes chega assim a necessidade disso. Às vezes você tem que internar esse paciente, quebrar um pouco a ansiedade disso tudo, esse transtorno de ansiedade muitas vezes está ligado a esse tipo de estresse, e aí você tem que voltar ele às condições normais, temperatura e pressão. Ele tem que entender que as coisas não são como ele estava achando. Então é o excesso, gente. Sem dúvida nenhuma, é o excesso, não faz bem. Sim, eu percebo, doutor, também o ritmo característico de algumas pessoas. Né? Alguns pacientes que me chegam de forma acelerada. E é muito fácil para nós identificarmos a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. O corpo está falando, a pessoa parece que ela perde até o ritmo do próprio pensamento. Sim. Essa característica seria, digamos, que leva, possível de levar pacientes a algum tipo de cardiopatia ou disfunção cardíaca, essa atenção, essa pressa, esse corre-corre. Eu sempre falo que o coração ele não é um órgão que deve ser estimulado. A gente sabe que o coração é autônomo, né? Você não chega para o coração e manda bate mais rápido. Ele é autônomo. Assim como as paredes dos vasos também não fazem vasoconstricção. Isso é autônomo. Só que essa autonomia, esse sistema autônomo que o nosso organismo tem, ele é influenciado por muitas coisas. É influenciado pelo nosso cérebro, é influenciado pelo estresse, pelas nossas cobranças, pelo uso de medicamentos errados, pelo uso de drogas, pelo uso de bebidas alcoólicas e excesso. O excesso, a maioria das vezes, é o que leva a isso. Então, o paciente perde o controle e o sistema autônomo dele fica prejudicado. Então, é isso que vai levar, e às vezes, isso leva a, por exemplo, o paciente pode chegar e ter um infarto. Ele pode evoluir para realmente uma área isquêmica ou fazer um acidente vascular cerebral. Jovem, né? Sim. Precisamos ficar bem atentos, gente, a tudo que possa proteger, melhorar a nossa saúde cardiovascular e a nossa saúde integral mesmo. Né? Nós somos
seres, né? Gostei dessa distinção de ser, né? De seres biopsíquico, social e espiritual, principalmente a nossa espiritualidade. Que tipos de sintomas devem levar alguém a procurar alívio para o seu estresse? O que acontece? Existem, eu digo sempre que existem sintomas de alerta. Esses sintomas de alerta, nessa época, são muito comuns e as pessoas, às vezes, não, por estar naquela situação ali de agitação, elas muitas vezes não percebem. Então, é um paciente, é uma dor no peito, né? É um cansaço fora do comum, é uma falta de ar súbita, aquele paciente que acorda com falta de ar, ou está andando, vai para a praia fazer o exercício que ele está acostumado, e de repente ele começa a sentir cansaço. Palpitações muito frequentes, tontura, desmaios, esses são sintomas que a gente tem de alerta. Sem dúvida nenhuma, tem que ser valorizado. É importante as pessoas entenderem que se isso está acontecendo, não custa nada procurar um médico para que ele avalie e tranquilize você nesse sentido. Então é muito importante isso. Vamos proteger a saúde cardiovascular para termos um momento mais alegre com as nossas famílias nessa época. Sem dúvida, isso é muito importante. Verdade, doutor Antônio Babo, foi brilhante a sua participação. Estou recebendo aqui orientações da rádio, dos ouvintes, pedido dos nossos ouvintes para que eu traga o convite novamente a um novo programa aqui no Viver Bem. Foi perfeita, muito obrigada pelo seu sim sempre. Peço que deixe seu contato, suas mídias e uma mensagem aos nossos ouvintes do programa Viver Bem. Sem dúvida nenhuma, gente. Esse é um momento muito alegre, né, para todos nós. É um momento de festividade, né? A gente só não pode esquecer que dentro dessas festividades os excessos acabam sendo privilegiados e a gente acaba não notando como isso interfere. Então, a dica que eu dou é moderação. Vamos moderar na comida, moderar na bebida, moderar nas nossas ansiedades, não se cobre muito. Esse é um momento de muita cobrança, é um momento que a gente tem que procurar o outro, é um momento de reconciliação, é um momento que muitas vezes você já tem aquele irmão ou aquela família que você não fala há muito tempo. E esse pode ser um momento de reconciliação. Então vamos aproveitar esse momento e fazer mais feliz. Nós, seres humanos, precisamos disso. Então acho que esse é o momento que a gente pode proteger, né, a nós mesmos, dar coração e ajudar o próximo. Sem dúvida nenhuma, é a grande oportunidade dessa época. Tá? E quem quiser uma consulta ou lhe encontrar, entra em contato com a rádio, Não, à vontade. na arquidiocese. Então, primeiro a gente tem aqui na pastoral, aqui na Mitra, na Arquidiocese do Rio, a gente tem uma salinha da Pastoral da Saúde que está sempre aberta para todo mundo. A gente tem aqui, pode entrar em contato conosco. Nesse período tem sempre alguém que vai poder você falar e receber nossas orientações também. Estamos à disposição aí, qualquer dúvida, pode procurar a gente na Pastoral da Saúde, @gmail.com. Estamos nós, no meu próprio e-mail, babomed@gmail.com. Ou se quiser, estamos nós, podemos procurar aí. Nosso telefone está à disposição aí sempre. Pode ligar para a gente, tem o 219979-2415, fica à vontade. Estamos aí para poder ajudar sempre. Muito obrigada, em nome de toda a equipe da rádio.
E eu também quero deixar o meu contato de uma equipe grande, que é da Clínica Viktor Frankl. Todos participamos aqui da nossa Arquidiocese do Rio. Nossa secretária atende pelo 2135-1804 e também por mensagem a qualquer hora, 99506-6463. A minha mensagem para esse último programa Viver Bem do ano é: quer se sentir bem o ano todo? Então devemos lembrar que um ano verdadeiramente novo não começa no calendário, gente. Começa mesmo no nosso coração. E só assim poderemos viver bem a vida que a gente tem. Desejo um ano novo repleto de bênção a todos e até o próximo programa.